Olá, começamos mais uma edição ao vivo do Domínio Público pela TV Câmara NH. Neste espaço, os nossos convidados debatem temas de interesse da comunidade de Novo Hamburgo e da nossa região. E nesse encontro, estamos recebendo o vereador Enio Brizola, o vereador Fernando Lourenço e o jornalista e radialista Marcos Couto. Você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880-416. Olá, senhores, obrigado pela presença. Obrigado, Marcos Couto. Agradeço pelo convite. Vamos começar as considerações iniciais, na participação de nosso quarto programa ao vivo do Domínio Público. Começa pelo senhor, vereador Brizola. É um prazer, uma satisfação estar participando do quarto programa do Domínio Público. Saudar aqui o melhor narrador esportista do Rádio Gaúcho, Marcos Couto. Outro dia só ouvia elogios na rádio, né? Saudar aqui meu colega Fernando, do quarto andar, né? Os vereadores aqui do quarto andar. Né? Dizer que é importante para a comunidade acompanhar o trabalho parlamentar, assim também ter a participação aqui dos jornalistas da cidade em nossos programas aqui da TV Câmara. Perfeito. Vereador Fernando Lourenço. Boa tarde a todos. Marcos Couto, amigo particular, ao Jaime, protagonista desse debate, ao meu colega Enio Brizola, meu amigo de muitos anos. É uma satisfação estar presente nesse programa, o quarto programa, como você falou, com certeza vai ter uma repercussão muito grande junto à comunidade. Então, estamos aí para interagir junto com a comunidade e dar um parecer favorável mesmo. Perfeito. Marcos Couto. Jaime, vereadores, Fernando Lourenço e Enio Brizola, me sinto muito feliz de poder estar aqui e de ver a TV Câmara como uma ferramenta importante para os vereadores e para a coletividade de Novo Hamburgo. A cidade ela é muito grande, ela é enorme para que os vereadores possam estar presentes diuturnamente em todos os espaços e cantos que eles gostariam de estar. E acredito que a partir deste debate, a comunidade pela TV aprofunda o conhecimento a respeito do seu parlamentar. Perfeito, Marcos Couto. Vereadores, vocês dois estiveram, além de outros parlamentares, visitando agricultores familiares em Lomba Grande. E vocês, lá nesses locais, vocês ouviram as histórias desses pequenos agricultores. O que se aprendeu nessa situação? O que vocês perceberam dessa relação, já que a gente tem um problema com a questão da vigilância sanitária, que acaba colocando algumas exigências com relação aos produtos que são comercializados nas feiras livres aqui de Novo Hamburgo? Percebemos que tem uma comunidade rural bastante entristecida, indignada por esta aplicação da normativa em que não se pode comercializar ovo. Ovo que se vende na rua com carros de som, sem saber de qual procedência, de que cidade é que vem, de onde é que vem, ovos que ficam ali no calor de um carro, no sol, expostos, e eles não podem vender ovos frescos aqui na feira. Indignados por não poder vender o pastelzinho da feira. É uma coisa, tu vai numa feira, há quantos anos nós frequentamos a feira aqui? De comer o pastel, nunca tivemos nenhum problema. Acho estranho, inclusive, esse posicionamento da vigilância sanitária, porque acho que tem algum boi na linha, aí, como costuma se dizer aí no jargão popular. Porque eu fui diretor da área de economia popular solidária aqui na cidade e tem um setor de produção de alimentos que abastecia inclusive as feiras da FENAC. Que a agricultura familiar também, em muitos eventos da FENAC, é ela que abastecia com frutas, com alimentos, com refeições produzidas lá na FENAC mesmo. E que a vigilância sanitária tinha uma postura não fiscalizadora, não autuadora, e sim uma postura orientadora, que reunia os grupos, que falava das legislações e dos bons métodos de preparo do alimento e de conservação do alimento. Enfim, preparava as pessoas. E hoje nos surpreende essa postura de
vir com uma ação mais fiscalizadora, né, mais proibitiva, né, assim. Então, a comunidade ela sentiu, porque essas pequenas vendas como o pastel, isso agrega na despesa, paga a despesa da Kombi para vir lá do São João do Deserto, né, que é longe daqui, né, dá 1 hora e pouco daqui, que paga um pouco do trabalho deles estarem produzindo um alimento de qualidade, um alimento sem veneno, que a gente sabe que é muito mais difícil de controlar manualmente, né? E que eles possam estar também trazendo, né, a chimia, que nós vimos lá, o método de produção, a linguiça produzida ali, mas já com certificação. Então, produtos coloniais. Quem é que nunca comeu uma chimia da colônia feita assim, lá pela avó, pelo avô, pelo tio? Né? Quando eu vou para o interior, lá nos meus parentes, eu gosto inclusive de ajudar a fazer um meladinho. Foi o que a gente viu ontem lá. Mas mesmo assim eles mantêm a esperança de que nós vamos encontrar aí um meio, uma solução para esse impasse que se criou a partir de uma normativa estadual. Eu acho que é questão de método. Acho que a gente precisa agora, então, reunimos com os colonos, ouvimos, visitamos, vimos que é tudo limpinho, que é tudo feito com carinho, né, com higiene. E agora precisa o quê? Precisa, então, esta comissão reunir com a vigilância sanitária e nós adequar essa legislação à realidade, né, das pessoas que precisam tirar o seu sustento lá do solo, né? E para manter o jovem lá também no campo, lá na agricultura familiar, na medida em que estamos vivendo uma das piores crises da história do desemprego. Nós temos hoje, né, quase 20 milhões de pessoas desempregadas, sendo na faixa etária da juventude a maior fatia de desempregados hoje. A manter esse jovem lá no campo, percebemos que eles têm uma qualidade de vida ali, que gostam do que fazem, e que tem o autinho ali, o carrinho na garagem, tem o implemento agrícola ali, vimos o trator, os tratores novos, os implementos agrícolas também novos. Então, estão prosperando e a gente não pode, né, de forma alguma, estancar, né, essa produção da agricultura familiar. Vereador Fernando Lourenço, o senhor tem acompanhado muito a questão da parte de obras no nosso município. Como é que foi essa visita ontem para o interior, lá em Lomba Grande, vendo a realidade de um produtor, né? Tendo essa diferença, né? Um trabalho que o senhor tem feito efetivo com relação ao acompanhamento de obras, e ir lá no interior, né? nessa localidade que o senhor falou, São João do Deserto. Como é que foi para o senhor essa visita e a percepção que o senhor teve? Pois bem, a gente teve ontem, na verdade, em duas comunidades lá do bairro São João do Deserto, né? Comunidades que nos receberam muitíssimo bem, né? Quero até agradecer os produtores que nos receberam lá, mas foi de uma alegria imensa e também de uma angústia. Isso eles estão passando muito. A alegria que eles ficaram felizes que a gente está debatendo e abraçou essa causa junto com eles, né? Então, para nós foi muito importante, mostraram para nós como se faz, como se limpa, como se produz mesmo o aipim, como se faz o pastel. A gente teve uma recepção muito importante mesmo e pôde acompanhar que é tudo muito limpo, muito transparente mesmo. Então é com uma vontade enorme que eles têm de pegar e participar sempre das feiras do produtor, já que existe há 28 anos isso. Então acho que é muito interessante a gente não deixar isso acabar e não deixar isso desmerecer, porque a alegria deles é vir para a cidade vender o que eles produzem, né? Então isso agrega muito. Até na terça-feira a gente também esteve na Lima e Silva, onde acontece as feiras, e as pessoas comunicavam a gente dizendo que estavam impressionados com esse debate que estava acontecendo de querer tirar alguns itens ou bloquear alguns itens de comercializar na feira do produtor. Então, os produtores estão, acho que, bem contentes com a Secretaria de
de vigilância sanitária que prometeu para eles de fazer uma vistoria em todos os locais lá. Eu não sei isso que a gente entre em abate. Porque como é que vão fazer que tantos produtores têm? Que nós estávamos somando, ontem tem quase 60 produtores. E tem produtores lá que eles não marcaram, já faz quase 2 meses eles não tiveram lá ainda vigilância sanitária. E então, aí no caso esse produtor acaba ficando impedido de comercializar o seu produto. Para vocês terem uma ideia, tem produtor lá, a gente viu com nossos olhos, tem 4 ou 5 freezer com mais de 1 tonelada de aipim descascado congelado. Sabe que eu tenho um convívio profissional com essa cidade de 28 anos e moro já há 12 anos em Novo Hamburgo, mas convivo com ela há 28 anos. Comecei na Rádio Progresso, ali nas Nações Unidas, 1876, primeiro andar, fundos da Lima e Silva. Então eu sou um cliente da feira às terças-feiras, na parte da tarde, na Lima e Silva, e sou um cliente de sábado pela manhã, fundos da Praça do Imigrante, junto ali à Secretaria de Turismo. E o que eu posso atestar? Eu, por exemplo, quando eclodiu essa questão dos agricultores, até repasso isso para os vereadores, eu nunca nunca vi de nenhuma administração preocupação com banheiros químicos para aqueles produtores rurais, com a disposição de água potável, fresquinha, para eles beberem, ou pias para que eles pudessem lavar as mãos, e também a disponibilidade de energia elétrica para eles que acabam sempre buscando ali na igreja a cedência daquela energia elétrica para com pequenos geradores iluminar essas barraquinhas. E aqui fala um consumidor de diferentes décadas dos produtos. Muitos pastéis, muitos ovos, muita cuca, muito wafer, muita cueca virada, sempre muito satisfeito da qualidade daquilo que me foi vendido. Tem uma questão que eu acho que eu li no NH hoje, que há uma fala sua, ou do Toda Hora, um dos jornais semanais, a questão do caldo de cana, da máquina, né? Sim. Ou seja, o senhor coloca ali que é uma máquina muito pesada para vir para... Ou seja, mas também tem a questão da falta de energia, né? A gente esteve ontem lá e até o produtor pegou e levou nós no galpão, né? O N estava junto conosco, o Brizola, e nós conseguimos visualizar com nossos próprios olhos a deficiência que eles têm de trazer uma máquina enorme, que certamente pesa uns 300 quilos, não tem nem como trazer. Teria que destinar um veículo exclusivo. E é bem complicado a máquina de... E ele vai adequar ela num galpão novo, todo ele higienizado, com azulejo, tudo, para poder eles fazer essa vigilância. Isso já está em trâmite lá na propriedade dele. Então, o que a gente sentiu assim com os produtores, isso aí de todos os anos, o PTF e o Brizola, a gente sentiu que os produtores assim, eles estão bem emotivos. E eles, tudo que for para dentro das limitações, eles estão querendo se adequar. Então, acho que isso é muito importante para a comunidade em si, né? Que quem vai ganhar, na verdade, vai ser a comunidade em si, né? Lembramos ao nosso telespectador que para participar do programa, basta enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, pelo número 993880-416. Uma das questões que foi colocada aqui, numa audiência pública, para tratar dessa questão dos produtores rurais de Lomba Grande, é que a legislação nacional e a legislação estadual seria o que impediria, né, alguns regramentos com relação à vigilância sanitária. E a Câmara tem dado uma contribuição importante, né? As comissões têm trabalhado, já teve essa audiência pública, de que forma o Legislativo hamburguense pode contribuir para sanar essas dúvidas e ajudar na solução do problema. Nossos mandatos têm dado um suporte no debate do novo marco regulatório. Porque nós temos um entendimento que muitas coisas hoje não se faz, não porque não está previsto, mas porque às vezes ou não se tem um entendimento sobre o marco ou porque não tem um consenso no departamento jurídico da prefeitura para a sua aplicabilidade. Há divergências, não há uma interpretação, né, única. Não tem
uma harmoniosidade assim com o tema, tá? Isso tem gerado bastante conflitos, não só com os feirantes, mas também com as pessoas os grupos que fazem outras feiras aqui na cidade. A Feira do Artesanato, a Feira Viva, né? Inclusive com o Festeja em Hamburgo Velho há conflitos. E há conflito também com entidades que prestam serviço socioassistencial para o município. Há também conflito, né, na questão agora da renovação do contrato do Catavida, que é um programa premiado, reconhecido a nível internacional como um programa importante para o meio ambiente. E também para a geração de trabalho e renda. E eu percebo agora que isso também é fruto desta interpretação do novo marco regulatório. Porque vocês pensem bem uma coisa, quantos restaurantes, quantos bares, quantas lancherias nós temos na cidade? E esses estabelecimentos, eles são liberados somente com o protocolo na vigilância sanitária. Nós temos milhares, e digo porque eu trabalhei nesta secretaria, na desenvolvimento econômico, e sei como que funciona. Nós liberávamos o alvará da vigilância, o alvará de funcionamento somente com o protocolo da vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária não tem estrutura suficiente para fazer a fiscalização em tempo, né, de liberação de alvará. Então, por que a gente vai se preocupar primeiro com a feirinha? Por que a gente não se preocupa, então, em estruturar a vigilância sanitária e fazer, então, a vigilância aplicar todas as normativas a nível municipal? O que é para um é para todos. Então, se não se pode vender ovos na feirinha, não se pode vender ovos na rua, né? Se não se pode vender um pastel na feirinha, bom, então aquele estabelecimento que ainda não está com a certificação da saúde também não pode, né? Então, acho que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. E a colaboração que eu vejo aqui pela Câmara é da gente viabilizar o curso aqui que está sendo proposto pela escola, né, do novo marco regulatório, e também vir mediando, ajudar na mediação desses conflitos. Sem aumentar o conflito, porque não interessa para ninguém aumentar conflito, não interessa a gente fazer proselitismo político em cima, né, de uma questão que a gente precisa resolver, poxa, né? Então, acho que essa é a contribuição que essa comissão pode dar e já vem dando, né, na medida em que provocou, né, assumiu o tema, criou uma comissão, né, de 4 vereadores bem atuantes aqui da casa para buscarem, né, dar suporte e ajudar, né, no restabelecimento aí do diálogo. Mas, se tu me permite uma questão para o Fernando e o vereador Fernando Lourenço, para o vereador Enio Brizola, que eu acho que o pior desempregado é o desempregado do emprego que não existe mais. E nós temos em Novo Hamburgo muitos desempregados do emprego que não existe mais, daquela fábrica, daquela iniciativa que fechou e que ninguém mais vai poder ocupar aquela vaga. E as pessoas, elas se encarregam de partir para alguma atividade econômica que sustente a si e aos seus. Então, se tu não pode vender o pastel e os ovos na feira, o que eu vou fazer com aquele senhor, com aquela senhora que a tarde toda puxam carrinhos de feira e bate de loja em loja, de banco em banco, de escritório em escritório, vendendo pastel, vendendo sanduíche, vendendo na sua garrafa térmica o cafezinho e o suco? Como é que eu vou fazer? Eu vou impedi-los de trabalhar ou eu vou flexibilizar, vereadores, para eles poderem trabalhar? Uma questão bem importante. Bem importante, porque não sei se o Fernando quer abordar, quer comentar. Eu também, eu acho na mesma linha, porque a gente vê muito hoje diversas pessoas vendendo nos estabelecimentos seu pastel, seu bolo, sua nega maluca, bolacha, pizza. E daí eu fico me perguntando para mim, como é que a vigilância sanitária vai controlar isso tudo? Se é para um, acho que é para todos. Então, acho que vamos ser bem enérgicos, então, se é para fazer
colocar para visualizar tudo o que é para cobrar todo mundo. Hoje a gente qualquer pessoa vai no centro administrativo, tu encontra no mínimo 4 pessoas vendendo bolo, vendendo pizza, vendendo suco, vendendo tudo. E por que não existe a fiscalização? Por que ir lá para o produtor ali que está há 28 anos e que todo mundo sabe a origem, que é da Lomba Grande, que hoje é um dos bairros da agricultura respeitadíssimo no nosso município, a gente vai privar eles, claro, tem que legalizar, com certeza, mas a gente acha que tem que ter um meio termo, ter uma flexibilidade um pouco maior para Lomba Grande, ver Lomba Grande de uma maneira diferente. Então, tiraram o policiamento de lá, tiraram o correio, tiraram tudo dos caras. Daí é complicado. Até, desculpa a expressão, a gente bem que se revolta, porque a gente vou ter que botar quantas equipes a fiscalizar todo mundo na rua. Daí vão ter que fiscalizar e não vão achar, porque em todos os estabelecimentos comerciais hoje de Novo Hamburgo existe, qualquer repartição pública existe alguém vendendo seu bolo, seu pastel, a pizza, suco, então a fruta, até fruta, salada de fruta, e daí se existir uma fiscalização nisso, a gente vai entrar em debate aí por muito tempo. Então acho que tem que ter um bom senso também, e nós tentar com as nossas comissões, com os vereadores, uma aproximação da vigilância para pegar e chegar a um denominador comum a este que para ambas as partes, acho. Se tem mais alguma coisa a contribuir, tem que caminhar. Sinceramente, eu gostaria de estar fazendo o debate aqui da macroeconomia da cidade, tentando debater perspectivas econômicas para o nosso município, e não a quem vende o pastel. Mas, infelizmente, essa é a pauta que tem sido imposta, né? Aqui, porque as entidades têm vindo direto aqui na Câmara, porque é a última salvação, a última esperança dessas entidades, enfim, dos colonos, é que aconteça uma mediação promovida pelos vereadores. Então, infelizmente, estamos discutindo o pastel. Perfeito. Vamos para o próximo bloco, né? Você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880-416. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Novo Hamburgo tem centenas de animais de rua. Diariamente, cães e gatos são abandonados por pessoas que não estavam cientes da responsabilidade que é ter um animal de estimação. O Canil Municipal acolhe alguns desses bichinhos, mas não tem condições de abrigar todos. Por isso, promove diversas feiras de adoção. Para adotar, não é preciso ir até o local. As adoções podem ser feitas às terças na Praça do Imigrante e às quintas no Centro Administrativo Leopoldo Petri. As feiras ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você deseja de verdade ter um amigo peludo, não compre. Dê um lar a um cãozinho ou felino que necessita. Animais adotados demonstram uma gratidão imensa pelas pessoas que os cuidam. Os moradores do Canil Municipal estão à espera de um novo dono, disposto a proteger esses companheiros de 4 patas. Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que, em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. A
Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Domínio Público, com a participação dos vereadores Enio Brizola e Fernando Lourenço e do jornalista Marcos Couto. Senhores, gostaria de lembrar que na semana passada, no dia 24 de agosto, a Câmara de Novo Hamburgo lotou o plenário para discutir o novo Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. E um dos objetivos era discutir o impacto do trabalho prestado por estes catadores. A audiência pública foi proposta pela Comissão de Meio Ambiente, integrada pelos vereadores Enio Brizola, Nasson Luciano e Nor Bueno. Naquela oportunidade, né, ou seja, mais uma situação de que a Câmara está buscando encontrar alguma saída. Também este debate ele é acrescido de uma nova proposta no plano de manejo dos resíduos sólidos do município, na medida em que é apresentada uma proposta que é mais cara, muito mais cara, e que ela diminui os percentuais de coleta seletiva na cidade e diminui a possibilidade de geração de trabalho e renda no município. Porque a mecanização, ela além de criar um lixão, né, nas imediações, quando o container lota, as pessoas começam a depositar os resíduos no entorno desse container. Os catadores têm dificuldade de acessar o container na medida em que ele é muito mais alto que os catadores. Terceiro, que quando esse container ele é resgatado, ele é prensado. Isso diminui a qualidade do material que chega na esteira para a reciclagem. Então, aparentemente, o container ele dá uma melhor visibilidade assim, né, para o meio ambiente, mas ele apresenta para o catador todo esse conjunto de dificuldades na medida em que vai diminuir muito o material com possibilidade de reaproveitamento e também vai diminuir, né, o número de catadores. Em cidades em que essa tecnologia foi aplicada, esse impacto foi muito forte, inclusive chegando a extinguir cooperativas organizadas em funcionamento de muito tempo. Dado aqui os relatos que tivemos na audiência pública, inclusive com participação, né, de catadores de várias outras cidades do estado que estão acompanhando esse debate. Então, aqui em Caxias, inclusive, fui buscar informações lá, porque é a cidade mais antiga que desenvolveu essa tecnologia, mas que na discussão os containers, né, tem o container mais alto que é para o orgânico, somente para o orgânico, e os containers baixos que é para o catador ter acesso. Então lá já encontraram uma solução para isso, que está em funcionamento. Nós então convidamos a prefeitura, infelizmente o secretário de Meio Ambiente não compareceu na audiência, ficando, né, uma ausência do debate e com uma versão, que é a versão dos catadores, da qual eu tenho identidade na medida em que sou um dos gestores que ajudaram a criar, né, o Catavida. É um programa reconhecido, com 7 premiações nacional, com uma premiação internacional. Agora, há poucos dias, o jornal NH noticiou mais um prêmio, né, desta feita da Fundação Banco do Brasil, que foi a fundação que financiou os carrinhos automáticos aqui no centro, que tira, né, a tração humana, né, ajuda a humanizar também a coleta seletiva. Então, e nós temos estudos que, ampliando a coleta seletiva para os bairros canudos, para a Zona Norte, para aqui Guarani, Operário, Rio Branco, Santo Afonso,
nós de cara geraríamos 200 postos de trabalho formal, via cooperativas de trabalhadores, que seriam menos da metade do que está previsto para gastar nos contêineres. Então, em épocas de crise, né, nós queremos ser ouvidos pela prefeitura, pela prefeita, queremos, né, que o secretário do Meio Ambiente preste atenção nesse debate, porque a gente não pode apenas ter, né, ser apresentado, né, geralmente aqui na Câmara aparecem essas novas tecnologias, o pessoal vem apresentar e tal, mas antes de aplicar a gente tem que consultar, a gente tem que ver, né, se em outras cidades foram aplicados e deu certo, se não funcionou, se funcionou, né, como que funcionou, para a gente poder, né, trazer para a nossa cidade gastando mais dinheiro, né, ao invés de potencializar aquilo que já se tem. Vereador Enio Brizola e vereador Fernando Lourenço, o Brasil está hoje entre os países onde mais se recicla no mundo. Nós chegamos a 92% de reciclagem do alumínio por nós produzidos. Porém, uma pequena diferença. Enquanto na Europa se recicla por uma questão de desenvolvimento educacional, de respeito e proteção ao meio ambiente, no Brasil a nossa responsabilidade me parece ainda maior, porque aqui se recicla por necessidade de sobrevivência. Eu acho que esse é o grande foco da discussão. No Brasil, o povo recicla porque uma grande massa trabalhadora vive daquilo que é reciclado. É a maior fonte de renda. E para muitos, as cooperativas de recicladores é a primeira experiência na vida de um trabalho onde há o mínimo de respeito profissional a eles. Sim. Vereador Fernando, por que é importante esse debate? Olha, na verdade, o Enio é muito mais conhecedor da matéria, se aprofundou bastante no Catavida. Eu também concordo com o Marcos Couto. Eu acho que hoje o que acontece, muitas pessoas, elas meio que dependem da reciclagem para sobreviver. Esses seus carrinhos na rua, buscando papelão, buscando latinha, e assim sobrevive no dia a dia. Então, eu acho que o Catavida, eu acho que é um exemplo para a cidade de Novo Hamburgo. Eu acho que ele tinha que se expandir para os outros bairros, né? Que ia agregar muito mais postos de trabalho e engrandecer muito, porque hoje a gente já está com uma dificuldade muito grande de postos de trabalho, e acho que isso ia ser um emergencial para esse requisito. Justamente, a gente falou no primeiro bloco da questão do trabalho do produtor rural. Agora estamos falando do trabalho de catadores. Me parece que há uma inversão, às vezes, na questão de regrar e esquecer que por trás dessas atividades há mão de obra que precisa de trabalho para subsistência. Seria mais ou menos isso? Um governo, ele faz escolhas, né? Ele pode atuar em defesa das classes mais, né, melhores colocadas na sociedade, ou pode, né, apostar em melhorar a vida daqueles que mais precisam das políticas públicas, né? Então, são escolhas. Por exemplo, nós tivemos recentemente um grande conflito lá em Porto Alegre, porque o prefeito lá, que é do mesmo partido daqui de Novo Hamburgo, queria, né, eliminar o trânsito das carrocinhas de catadores no centro da cidade, na cidade. Não é nem a questão dos cavalos, é a questão das carroças, dos carrinheiros. Né? Então, os catadores foram para a Câmara de Vereadores e lá na Câmara, então, se resolveu de que os carrinheiros iriam continuar atuando na cidade, enfim. E aqui nós temos um programa organizado, então, é um programa da cidade, e que nós não, de forma alguma, vamos permitir que haja, né, diminuição, né, dos serviços do número de catadores. Nós queremos que essa categoria, como o Marcos colocou, que ela já é reconhecida através do Código Brasileiro de Ocupações, catador já é uma profissão, e eles prestam um relevante serviço público para a cidade. É assim que a gente tem que vê-los, como os profissionais da catação do resíduo sólido na cidade. O senhor falou na questão que os contêineres transformarão em pequenos lixões, ou seja, por causa dessa aglutinação, as máquinas
E isso é um problema que os catadores têm apresentado, né? Isso, que impacto que isso gera também na saúde pública, porque tu acaba tendo um container que pode ficar cheio e aí o lixo é colocado no entorno e esse lixo passa a ficar em contato com a água da chuva, né, com vielas, então aí também teríamos um impacto na saúde. Na questão Nós de saúde. não temos ainda uma cultura da separação do lixo. No momento que nós separarmos os nossos resíduos, o ganho para os catadores ele será imenso. Na medida em que ainda tem que abrir sacola para retirar a PET do meio da erva mate, além de se perder um grande tempo, esse material já sai meio contaminado. A comunidade não vai ter o trabalho de levantar um tampão cheio, mal cheiroso ali, né, liberando aquele odor do lixo, e para depositar um saco lá dentro. Então, se ele estiver já meio lotado, a tendência é que ele atire, né, ao redor, deposite ao redor desse container. Ou quando o container estiver cheio e demorar para ser resgatado, né, substituído, vai acontecer essa deposição no entorno. Então, isso, ao invés de melhorar a imagem, né, da nossa cidade, ele vai piorar. E é o que tem, assim, falamos de experiências, né, de cidades onde foram aplicadas como Canoas e Porto Alegre, que já abandonaram, né, essa ideia, já abandonaram a ideia, né, da containerização, na medida em que não há, né, também a destinação era só para orgânico, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Sabe, vereador, que a questão ela me parece da seguinte forma. Recentemente eu estive no bairro Santo Afonso, próximo aos sindicatos dos rodoviários, acompanhando uma ação da prefeitura, que era uma ação de retirada de lixo orgânico e de animais mortos de um espaço onde era para ter sido colocado pela população grama, onde era para ser colocado pela população galhos, onde era para ser colocado e destinado outro tipo de material, que não o gatinho de estimação que morreu, o gato que morreu em via pública, ou então o cavalo, ou o lixo doméstico. Então, nós migramos para algo que me parece mais antropológico e sociológico, algo que talvez o nosso esforço enquanto sociedade comece agora para que gerações futuras possam usufruir. E você fala de um outro gargalo da cidade, que são os ecopontos. Onde as pessoas precisam ter um espaço para depositarem de forma regular o seu resíduo, o seu inservível. Hoje é muito comum vermos geladeira, fogão, até veículos agora se atira dentro do arroio, como é o caso da Kombi lá em Canudos, né? Então temos um trabalho muito grande a fazer. Eu percebo que as escolas atuam muito nisso, mas a população precisa ajudar, porque senão não há política pública que dê conta de tanta deposição irregular que se tem em Novo Hamburgo. E os ecopontos seriam, então, uma forma, claro que o ecoponto, né, fechado, né, murado, porque ninguém quer ter uma poluição visual do lado da sua casa, deposição de galhos, né, cães mortos, enfim, que tudo é atirado lá naquele local. E aquilo vai viciando, né? Vai viciando. E as pessoas, elas têm que ser responsáveis pelo aquilo que elas produzem, né, de resíduos. Então, ali num ecoponto com baias separadoras, teríamos, então, ferro, alumínio, né, plástico, madeira, resto de poda e um equipamento bem simples que a gente precisa ter aqui, que é um moedor de galhos, né? Vejo hoje essas equipes de poda das empresas de fornecimento de energias, que elas já têm ali adaptado no caminhão um moedor. Tira o galho ali e já diminui o volume através da trituração. Então são coisas simples que a gente... já vira um material orgânico. Já orgânico para, né, mandar lá para os colonos em Lomba Grande para fazer adubo natural.
Bom, senhores, vamos terminar esse bloco, porque o próximo é bem interessante, a gente vai tratar da questão do esporte, né? E você também pode participar de nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880-416. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra. Vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Faz esse favor pra gente? Fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, fica 0! Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Domínio Público, com a participação dos vereadores Enio Brizola e Fernando Lourenço e do jornalista Marcos Couto. Antes de entrarmos no assunto propriamente pautado para o próximo bloco, para este bloco, eu gostaria que o vereador Fernando comentou sobre o trânsito dentro dos ecopontos. Qual é o problema que está havendo, vereador? Voltando à pauta do bloco anterior, eu acho, no meu entender, que os ecopontos, eles hoje estão bem vulneráveis. Como eu estava comentando, fora do ar, então eu fiquei meia hora no ecoponto de Canudos, é impressionante o número de veículos que chega e sai, impressionante mesmo. Que até acidente deu, e daí fomos verificar lá, porque eu estava lá no momento, o caminhão esse era de Campo Bom, da cidade vizinha. Então, acho que isso a gente tem que pegar e saber, primeiro, acho que olhar o documento porque hoje o que está acontecendo? O cara vai ali, tem uns galhos para tirar aqui, simplesmente eles já levam para o ecoponto. Não só galhos de árvore, mas qualquer resto de material de construção, os carrinhos também esses que catam lixo na rua. O que for, eles fazem os frete e todo mundo, esses fazedores de frete, levam para os ecopontos. É impressionante tu ver, se nós totalizar o número de veículos que entra, com certeza vai passar de 50 por dia lá. Então isso é uma coisa de se rever e com certeza, como o Enio falou, acho que é muito interessante. Ficou muito a céu aberto, os ecopontos. Esses dias botaram fogo no ecoponto lá. Isso ali deu uma fumaça, isso transgride o ambiente do fim de semana dos moradores. Isso é um mal que prejudica a comunidade em si, né? Vereador, vamos continuar com o senhor. Qual é a situação do esporte amador na nossa cidade hoje? Como o senhor vê a situação do nosso esporte amador? Sinceramente, eu acho que o esporte amador, ele tem... Eu acho que esse primeiro semestre aconteceu algo interessante, que foi a Olimpíada Escolar, mas acho que ele ficou devendo para a comunidade de Novo Hamburgo. Eu acho que o fator principal que nós temos no primeiro semestre também, sempre teve, né? E não estou aqui para
Estou aqui para tentar ajudar em alguma coisa, de auxiliar no bem-estar da comunidade esportista de Novo Hamburgo. Eu acho que o esporte, no primeiro semestre, tinha um campeonato de futsal, que não aconteceu tão bem esse ano. Teve ano passado o campeonato até dos clubes já, dos seniors. Não sei se está lembrado, Marcos, que deu o campeonato e o americano ficou campeão, né? Então, acho que isso é muito importante, a prefeitura rever isso. Eu acho que tem que pegar o campeonato municipal de futsal e de esporte do futebol varziano, que acho que é o carro-chefe de qualquer administração, eu acho que tem que sair de qualquer maneira. Eu acho que ainda é tempo hábil para isso, e andei conversando com o Jorginho e ele me sinalizou, pelo que eu entendi, eles vão ter querem fazer, mas existem umas regulamentações aí que, no meu entender, acho que não tem como fazer assim. No caso do Campeonato Varziano de 2017, corre o risco de não acontecer? Eu, sinceramente, acredito que pode ocorrer de não acontecer, né? Porque a gente, daqui a pouco, já não tem mais data, tem que fazer reunião dos clubes, foi feita uma reunião só, e agora, nos últimos tempos, não foi nem sinalizado mais nada com os clubes, e acho que é o primordial. Hoje nós temos 16 campos em Novo Hamburgo, né? E acho que exigir de cada clube que faça que corresponde à sua equipe e participe do campeonato. Acho que isso era o mínimo para agregar no município, porque hoje, se a gente começar a avaliar, teve campeonatos que a gente participou de final, no nosso clube mesmo, que foi a Copa Tonhão, o Marcos lembra bem. Isso teve mais de 3.000 pessoas, pegamos arquibancadas móveis da prefeitura na época e a gente lotou tudo. Então, hoje o campeonato municipal agrega em torno de 5 a 6 mil pessoas por fim de semana, né? E nas finais deu 12 mil pessoas no quadrangular final do estado do Vale, ano passado. Então, acho que isso, o campeonato municipal, acho que seria muito interessante para o governo, nessa gestão, ele, de alguma maneira, ele pegar e fazer. Eu acho que seria isso muito interessante, acho que ia agradar em todos, porque eu acho que está apertada as datas, mas eu acho que ainda há tempo. Marcos Couto. Sabe que de 1989 a 2017, lá se vão 28 anos que eu trabalho no rádio de Novo Hamburgo. E nesses 28 anos, as coisas nunca mudaram. O Novo Hamburgo encerrava sua participação no Campeonato Gaúcho em abril, maio de cada ano, e nós tínhamos um calendário certo para a equipe de esportes da Rádio Progresso. Era a transmissão do Campeonato Municipal da Várzea de Novo Hamburgo, organizado pela Associação Hamburguense de Futebol Amador, a AFA. E esse campeonato ele começava em meio ao Campeonato Gaúcho. Novo Hamburgo estava jogando o gauchão e eu e o senhor Antônio Mendes, o Mauro Silva, Leônidas Moraes Júnior, Carlos Padilha, já estávamos nas reuniões da AFA, acompanhando que participariam 40 equipes, que teríamos tantas equipes no primeiro quadro, tantos no segundo quadro, o veterano seria assim, os aspirantes seria assado, e nós migrávamos num contrato com a AFA, que era muito bacana, aonde cada sábado, cada domingo nós transmitimos de um ponto da cidade. Então, se no sábado próximo estávamos no Santo Afonso e no domingo estávamos no Liberdade, no outro domingo era no Operário, no outro domingo era no Primavera e assim sucessivamente até o final do campeonato. E só iam pisar as equipes no antigo estádio Santa Rosa os 4 ou 6 melhores para uma semifinal e final. Então se privilegiava a Copa e a economia local do bairro. Se privilegiava o quê? A formação de atletas, a formação de árbitros, se fortalecia uma relação de lazer muito barato para a comunidade, que ia às 10 da manhã para acompanhar o veterano e já ficava para o segundo quadro, e já ficava para o primeiro quadro, e já almoçava, já fazia churrasco. Então havia uma vida, uma continuidade que se perdeu. Isso não há hoje? Não, hoje não tem. Hoje, eu digo aqui de cátedra, se tu fizeres um campeonato, hoje será uma retomada com 6 a 7 participantes. Isso é muito ruim, né? Vereador Brizola, faltam políticas públicas para o setor? No geral, faltam políticas públicas a nível estadual, federal, e aqui na cidade não é diferente. Acho que em todas essas instâncias de governos houveram descontinuidade de
iniciativas no esportes. Eu sou um entusiasta do futebol vargiano, porque é ali que surgem muitos jogadores que hoje estão, inclusive em grandes clubes, nasceram, né, na várzea. Às vezes, quando a gente vê alguns jogos pela TV, a gente diz, olha, eu acho que eu jogava melhor que aquele cara ali que está. Porque às vezes, né, eles perderam aquele amor pelo futebol, pelas práticas esportivas, né? E o gestor público, né, o serviço público, ele tem que estar a serviço, né, da ocupação do jovem, né, tem que estar a serviço da recreação nos bairros. E como o Marco falou, era um evento, um jogo da várzea, né, num bairro. Eu joguei no Atlântico, em Canudos, nos segundos quadros do Atlântico, né, aonde é hoje o Veterano, né, e eu lembro que lotavam nossos amigos, nossos parentes, a namorada, né, os familiares iam todos para em torno do campo para ver, né, os jogadores, para verem as disputas que aconteciam entre Atlântico, Veterano, Ponte Preta, né, os clássicos que davam ali do bairro Canudos. E hoje eu estava aqui agora escrevendo alguns times que teriam possibilidades aqui de disputar com o vargiano, que era o Santo Afonso, né, com Campo Novo agora, né, que foi ainda quando era secretário de obras, ajudei a viabilizar esse campo, trazendo, Marco, o gramado que era do Santa Rosa para o campo do Santo Afonso. O Veterano, o Portuguesa, o Estrela, o Hamburguês, o Canto do Rio e o Rondônia. Eu não me lembro, né, agora de cabeça. Floriano agora cedeu o campo para instalação, e o Santo Antônio da Lomba, né? Então, nós teríamos quantos times aqui, né? E o Farroupilha é da Rondônia, né? É o mesmo aqui, né? Então, e até agora, né, ninguém se comentou. Esse ano acho que não se viabilizará mais o vargiano. Acho que não tem possibilidade de organizar um campeonato até o final do ano para disputar. E vejam bem, era o Veterano de manhã, alguns times ainda tinham o Júnior. Eu cheguei a jogar no Júnior do Iguaçu, né, que depois do Júnior do Iguaçu joguei no Júnior do Novo Hamburgo também, com o professor Enio, né, que trazia a gurizada lá de Canudos numa belina, né, uma belina vinha lotada, né, de gurizada para jogar, gurizada já meio marmanjo, né, para jogar no Novo Hamburgo. Então, essas atrações, né, que faltam, né? Novo Hamburgo é uma cidade que vem perdendo assim a sua autoestima em vários setores. Não podemos deixar a peteca cair, né? Pelo menos, se não temos condições de fazer um campeonato, vamos fazer um torneio. Fardamento usa o do ano passado, né? Escolhe uns campos e vamos fazer, né? Arruma uns troféus aí patrocinados, né, pelas relações que se consegue ter, né, no serviço público, e vamos lá, assim, não custa, isso é mais fácil que organizar um torneio de bolita, né? Temos que... Eu penso, e o Fernandinho milita muito também no futebol, não é, vereador Brizola, Jaime, que se perdeu uma questão em Novo Hamburgo, que é a questão do olheiro. Quantas vezes, né, eu sou aimorezista, né, e quantas vezes me ligava o Felipe Bé quando ele achou, Marcão, tu tá livre hoje de tarde, tu passa aqui no clube, pega o Ruaro, que vocês vão dar uma olhadinha no jogo tal da várzea, da Linfa aqui em São Leopoldo, da AFA em Novo Hamburgo, porque tem um fulano lá que merece ser observado. E nós íamos lá e o Ruaro dizia, não, esquece. Ou então o Ruaro dizia, não, põe no carro e leva. Quantas vezes nós colocamos no carro e leva para o Cristo Rei antes que o Novo Hamburgo pegue. Então ele raptava os meninos de Novo Hamburgo. Sim. E além disso, o nosso futebol amador também, o americano, São José,
né? Qual era o outro time que disputava? Aí traía esses dois, né? Que aí então iriam, né? Quando tinha o jogo aqui amador, nós ia lá para o São José. O Lomba Grandense gostava de uns clássicos bons contra o americano. O americano, né? Lomba Grande então, e americano eram jogos bons. Agora o Novo Hamburgo ficou campeão, né? Do Campeonato Gaúcho. Estava em Campinas e o taxista perguntou para mim, da onde é, gaúcho? Eu disse, eu sou de Novo Hamburgo. Ele disse, a terra do campeão gaúcho. Então, o campeonato, claro, ajudou, né? A divulgar melhor a nossa cidade no Brasil inteiro, mas a gente tem que ter as bases, né? A gente precisa ter, inclusive são as bases que dão sustentabilidade para um clube que disputa, né, torneios mais profissionais, né? Assim, eu tenho uma impressão que às vezes o varziano tem mais participação, até porque é de graça, né? Todo mundo vai para a beira de um campo de graça, que muitos jogos do profissional. Tem uma questão, eu acho que é uma pergunta geral para todos, né? Qual é a importância do esporte para a sociedade? Pedro Fernando. Eu acho que o esporte na nossa cidade, principalmente na nossa cidade, num contexto geral, eu acho que ele é muito importante, ainda mais no Campeonato Varziano. Eu acho que eu gosto muito de bater nessa tecla, e até para salientar que o Preto, capitão do Novo Hamburgo, saiu da várzea, só para você saber. O Damião também, né? O Damião, no interior de São Paulo. Sim. Hoje tem o Gregory, volante do Cruzeirinho de Porto Alegre, é do Veterano de Canudos. Então, algumas coisas, jogou no Aimoré ali ano passado, o Marcão conhece bem. Sim, bem, bom jogador. E daí o que acontece? Isso que acontecia um tempo atrás não acontece mais junto. Dificilmente... Hoje é quase mosca branca eles buscar alguém da várzea para um campeonato. Eduardo Galeano. Mosca branca. Eduardo Galeano, escritor. Que é essa expressão, vereador? É buscar algum jogador. Aquele diferenciado. É dificilmente eles escolher alguém para levar. Eles vão pegar jogadores já mais rodados e isso acontecia com bastante frequência, na época até o Marcão comentou, que o Aimoré buscava o Novo Hamburgo, me lembro que o Chiquinho, do Onze Gaúcho, teve do Novo Hamburgo depois, que é o Paulinho Bruxo, naquela época, e os caras que eram os mais rodados porque se destacavam no campeonato municipal e até ganhavam para jogar. Então a gente vê que hoje o lazer na cidade de Novo Hamburgo, ele ficou limitado, porque o campeonato varziano, ele dava, na semana toda que tinha um clássico, Veterano e Venâncio, ou Veterano e Atlântico, é o que se comentava na semana toda para chegar ao final de semana, não tinha lugar na tela para te olhar o jogo. Não se tinha lugar. E acho que isso está desmerecendo, estão deixando morrer. Eu acho que isso aí, essa administração tem que olhar bem com carinho isso, porque eu acho que o campeonato municipal, ele não pode deixar ele cair. Para ti, que é novo na cidade, né? Sim, velho. Chegava numa empresa pedir vaga, já tem vaga para lixador? Tem. Tu joga futebol? Jogo. Em que posição? Eu sou lateral direito. Estamos precisando de lateral direito. Pode entrar, pode começar a trabalhar. Por que isso? Porque tinha o campeonato do SESI. Sim. Então o SESI tinha o varziano, que era muito disputado, mas ao mesmo tempo, paralelo, tinha o do SESI, que era das empresas. E tinha fábricas que faziam verdadeiras seleções. Chegavam, inclusive, a pagar mais. Né? Tinha cara que nem trabalhava na empresa. Solemil, né? Só tinha a carteira, o gibi assinado ali, né? O Solemil, né? Para ter a carteira quente para poder disputar o campeonato. Né? Então, assim, por essas questões, a gente não pode ser saudosista, né? Mas, assim, o que as nossas gerações vão contar? Né? Assim, se não vai ter mais varziano. Daqui a um tempo, o que a gurizada vai contar? Não vai contar o celular só mais. Né? Os jogos eletrônicos, o futebol eletrônico, o futebol porque não vai viver uma boa briguinha de várzea. Né? Um bom xingamento pro Camanga. Né? O Camanga era um juiz muito xingado, mas um juiz muito respeitado. Tá?
Então, e era o juiz mais popular. E que ele fazia, inclusive, toda a arquibancada rir. Era uma animação só. Então, Novo Hamburgo precisa resgatar isso. Né? Nós precisamos incentivar a juventude a voltar. É uma cidade que terminou com os campos também. Não temos mais nem campinho de areia, às vezes, para jogar. Então, precisamos recriar esses espaços. E, claro, né, o esporte para uma sociedade, ela tem várias importâncias, né? Inclusive no desenvolvimento, né, do desenvolvimento social, econômico, né, o desenvolvimento humano da pessoa como um todo, ela está intimamente ligada às práticas esportivas, né? De estar se relacionando, né, com um jogo de futebol é um encontro de pessoas, é um encontro de amigos. É um evento. Né? É um evento. E hoje em muitas rodas a gente, né, eu sei ainda a escalação do americano de 87, 88, né, de 90, me lembro de escalações do americano. Escalações, né, do Atlântico, por exemplo, Atlântico e Veterano era um clássico de Canudos. Ninguém perdia. Sim. Né? Ninguém perdia esse clássico. Então a gente precisa, de fato, né, que esse nosso debate aqui possa estimular aí a nossa Secretaria de Esportes a urgenciar, né, uma retomada do futebol vargiano na cidade. Marcos Couto, para ti, qual é a importância do esporte? Eu quero aqui citar Eduardo Galeano, um dos grandes escritores uruguaios e latino-americanos, em que dedicou uma obra dele ao futebol, a luz e sombra, onde certa vez o presidente uruguaio da época, Mujica, chamou ele porque queria uma ideia do Eduardo Galeano, escritor uruguaio, a respeito de levar felicidade aos garotos pobres do Uruguai. E de Rocha, de 33, de Maldonado, de Canelones, e ele disse, olha, entregue uma bola para eles e tu vai ver o que é felicidade. Entregue uma bola e organize campeonatos e tu vai ver o que é felicidade da sua gurizada uruguaia. E é no Uruguai, é no Brasil, é na Argentina, no Paraguai, é no mundo. Entregue uma bola e tu verás o que é felicidade. Vamos para as considerações finais. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Comentar só que o Camanga também foi vereador aqui na casa. Vereador Fernando Lourenço, as considerações finais. Quero agradecer aos telespectadores por esse momento, pelos esclarecimentos e torcer o nosso secretário de esportes. A gente sabe da dificuldade que está para fazer o campeonato também, a gente entende também, mas acho que isso é uma pauta que não podemos deixar morrer. Eu acho que é o lazer das pessoas que têm um pouco de dificuldades, um pouco carentes, do seu domingo. Acho que olhar um futebol, acho que faz bem a todos. Muito obrigado. Eu quero fazer um apelo ao secretário de esportes que ajude a tirar as pessoas do sofá em domingo de tarde e promova, né, o torneio de futebol amador, né, o vargiano, nosso popular vargiano aqui na nossa cidade. Também apelo à Defesa Civil para que tenha sensibilidade, né, com os nossos colonos, assim como também a nossa secretária de Desenvolvimento Social, que compreenda a importância dos catadores para essa cidade, que compreenda, né, a necessidade que a cidade tem de gerar novos postos de trabalho e renove logo o contrato com as cooperativas de catadores. Então, nós estamos apelando, né, mas estamos muito vigilantes e participantes de qualquer mobilização em defesa dessas questões em debates hoje. Nosso convidado ilustre, Marcos Couto. Olha, eu agradeço o convite e digo que futebol de várzea, para mim, é clube social onde o povo da vila não precisa pagar mensalidade para participar do clube. Essas são as considerações. Essas são as considerações finais. Futebol de várzea é tu ser associado de um clube no bairro com uma diferença. Não precisa pagar mensalidade, é só chegar na beira da tela e torcer. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação dos vereadores Enio Brizola e Fernando Lourenço e do jornalista e radialista Marcos Couto.
O Domínio Público é transmitido ao vivo todas as sextas, às 13 horas e 30 minutos, no canal 16 da NET. E é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH. Até a próxima sexta, com mais um tema de interesse da comunidade.